partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. A paz do mundo começa em mim. Boa noite, Márcio Eduardo. Que bom que estamos aqui novamente reunidos neste programa tão especial. Boa noite, Pierre e Barnabé. Parabéns pela vitória que você teve agora, né? Ao ser aprovado no curso de especialização em acupuntura de animais, não é assim? Boa noite, professor José Vieira. Que bom que nós estamos aqui no seu gabinete, né, transmitindo esse programa da Universidade Federal de Alagoas. Boa noite. Né? E boa noite, Claudinha. Você está aí em Campinas, né? Através de você que a gente consegue ir a tantos recantos desse nosso mundo. Boa noite a todos os ouvintes, a quem eu envio meu carinhoso e fraterno abraço. Nós vamos iniciar novamente compartilhando a mensagem de Marco Prisco do livro Luz Viva, psicografia de Divaldo Pereira Franco, cujo extrato compõe o projeto Lições de Vida. A mensagem se intitula Aprender e Ensinar. Vejamos. Quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante, nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores ensinando aos outros o que eles já sabem.
Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com paciência, para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. Nós estamos sempre iniciando o programa com essa mensagem, porque nós compreendemos que essa mensagem, ela traz a beleza da humildade intelectual e a grandeza de sentimentos que devem nortear as relações interpessoais. Queridos ouvintes, o nosso programa trata de ciência e espiritualidade numa perspectiva além de fronteiras. É este exatamente o nosso propósito: trazer inúmeras possibilidades de diálogo entre a espiritualidade e a ciência. Mas este diálogo, queridos ouvintes, ele é enriquecido pela participação efetiva de vocês. Esse programa é feito para vocês e, portanto, nós contamos com os comentários, com as perguntas, com a participação efetiva através dos meios de acesso que Márcio nos colocou. Boa noite, Pierre. Que bom que você está de volta. Boa noite, Delza. Boa noite, Márcio. Claudinha lá em Campinas. Bem-vindo e muito obrigado, professor Zé Vieira. Hoje o nosso programa ao vivo para todos os ouvintes aqui, direto do gabinete da Vice-Reitoria da Universidade Federal de Alagoas. Lembrando que esse programa é um projeto de extensão da universidade e tem como objetivo sempre esse diálogo da espiritualidade com a ciência, a necessidade da união, do crescimento e da evolução. E hoje, o nosso tema é justamente esse: evolução e espiritualidade, com o professor Zé Vieira. E essa mensagem inicial de Marco Prisco, ela sempre nos traz a necessidade da reflexão, da humildade, e trago aqui, como um bom seguidor de Herculano Pires, que nós tomemos muito cuidado com o pedantismo cultural, que às vezes dentro da universidade, e com o hedonismo social, o viver por viver, sem fronteiras, sem considerar a vida eterna, independente do clero religioso. Então, boa noite a todos. Vai ser um programa com certeza de muito aprendizado, de simplesmente a gente vai estar aqui em 1h30 aprendendo, e contamos com todos os ouvintes, conversar, as perguntas, que é muito necessário que a gente sempre esteja junto nas conversas e que tragam dúvidas aí da sociedade. Então, boa noite a todos e vamos iniciar aí. Boa noite, professor José Vieira, não é? O programa de hoje, Evolução e Espiritualidade, ele conta com essa pessoa muito especial, que é o professor José Vieira. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas e atualmente é o nosso vice-reitor. O professor José Vieira é licenciado em História e mestre, e atualmente mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe e é doutor em História pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem larga experiência na área de História, com ênfase em teorias da história, História moderna, História contemporânea, História do Brasil e Historiografia brasileira. O professor desenvolve pesquisas sobre sociedade, movimentos sociais, movimento estudantil, ensino superior, intelectuais e também sobre a ditadura civil-militar. Ele coordena o grupo de estudos e de pesquisas em História, Sociedade e Cultura, um grupo
registrado, catalogado pelo CNPq, participa do Grupo de Trabalho Nacional de História Política e, portanto, é muito especial, não é? No momento que estamos conversando sobre evolução e espiritualidade. É com muita alegria que eu estou aqui, professor, até porque a universidade faz parte da minha vida, né? Eu costumo dizer que eu saí da universidade porque me aposentei, mas a universidade continua em mim. E estar aqui com você é de especial agradecimento. Nosso agradecimento a você por nos conceder esses momentos. Nós entendemos que é difícil conciliar sua agenda, né? Principalmente no início de mandato, onde há tantas demandas e tantos conflitos a resolver, né? Nesse momento muito especial também na universidade e do país. Mas eu quero aproveitar e pedir, por seu intermédio, mandar um abraço carinhoso e fraterno para todo o corpo social da universidade, né? Que me é muito caro. Né? Quando a gente vai conversar sobre evolução e espiritualidade com um profundo conhecedor de história, eu inicio já colocando uma pequena provocação. No programa anterior, nós conversamos sobre ciência e espiritualidade, e eu citei a obra O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? E que os dois personagens, Chicó e Grilo, né? Eles conversam em alguns momentos durante a obra, e Chicó conta um caos, né? E o Grilo duvida, e Chicó diz: só sei que foi assim. Não é? Só sei que foi assim. Então, naquele momento, eu estava fazendo um comparativo na perspectiva da ciência, né, que muitas demandas, né, da ciência, ela começa dizendo: só sei que foi assim. E depois é que consegue comprovar a matéria concreta de que a teoria esteja falando. Não deve ser diferente também um pouco na história, né? Já que é uma perspectiva de estudar o homem dentro do seu processo de autoconstrução ao longo do tempo. Pois bem, professor, nós queremos ouvir suas saudações iniciais, né? E a minha primeira consulta, né? O que você nos diz sobre evolução? Você tem o tempo que quiser. Tudo bem. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de falar ao programa Ciência e Espiritualidade, dar uma boa noite ao Márcio, ao Pierre, colega também da nossa universidade, a nossa cara professora Delza de Itaí, né, não raras vezes mencionada como uma das grandes gestoras dessa universidade, num período muito particular de transição, de saída da nossa universidade, do nosso país, da ditadura, para um período democrático. E a Claudinha, que nos acompanha em Campinas, não é isso? Um abraço. E aos demais ouvintes que nos acompanham nesse programa. A ideia de discutir o que é evolução, né, a evolução do conhecimento humano e sua espiritualidade, é bastante interessante e pertinente, né? Eu começaria até pegando o próprio caos do Ariano Suassuna, né? Quando a gente vê ali um personagem que seria um matuto, um interiorano, alguém do interior do sertão nordestino, e que ele, apesar de não ter uma formação acadêmica, né, ele domina um conhecimento popular e uma racionalidade, uma inventividade, uma criatividade singular, né? Tanto do ponto de vista do conhecimento do seu dia a dia, dos seus saberes, como da própria interpretação da própria ideia de cristianismo e de catolicismo popular. No Alto da Compadecida há inclusive uma cena em que, no último momento em que ele está para ir para o inferno, ele recorre a Nossa Senhora da Aparecida. E de uma forma muito genial, né?
o que mostra que o conhecimento ele não é algo apenas inerente à academia, como o professor Pierre bem coloca. Nós temos um conhecimento específico, algumas vezes encastelado nos nossos títulos, nas nossas teses, mas o conhecimento humano ele é muito mais amplo, que envolve inclusive as próprias formas de inventividade que cada ser humano tem para sobreviver diante dos desafios colocados pela vida. Eu comparo muito o personagem Chicó e Grilo a um personagem de um outro autor que é famoso por uma outra obra chamada Os Desvalidos, que é o Dantas, agora esqueci o primeiro, Francisco Dantas ou Chico Dantas, que ele fala de um personagem chamado Coriolano. Coriolano é um sertanejo que vive premido entre um Nordeste ainda arcaico e um Nordeste que tarda a se industrializar. Mas o tempo inteiro, mesmo ele sendo um homem comum, ele se recusa a curvar-se tanto diante do coronel quanto diante do cangaço. E aí ele vai estabelecer toda uma estratégia de sobrevivência. Eu estou usando esses exemplos para mostrar que o conhecimento humano existem múltiplas facetas, né? Não é só o conhecimento acadêmico, mas também os saberes e fazeres populares. E que quem está na condição de acadêmico na universidade não pode se vangloriar por se achar melhor ou superior a quem não tem esse conhecimento, mas deve ter a prerrogativa de compreender como os saberes e os conhecimentos são diferenciados e como as pessoas podem aprender com essas pessoas e com essas experiências de vida, seja um sertanejo, seja um indígena, seja um quilombola, seja um operário, seja um estrangeiro. A ideia de aprender e construir juntos é algo que enobrece a construção humana. Do ponto de vista da evolução, da espiritualidade, a gente poderia, e aí eu sempre trago as coisas mais para o meu campo de formação, que é a história, né? O ser humano ele tem algumas necessidades, né? A necessidade de conhecer quem ele é e a necessidade de explicar as coisas que o rodeiam. Essa necessidade de explicar a existência e as coisas que nos rodeiam levaram a humanidade a várias fases. Desde a fase de explicar a realidade através do mito, ou depois a partir da religião, a partir da filosofia e hoje a partir da ciência. Só que nós não podemos ver isso como um processo de sobreposição, mas são elementos justapostos. Em outras palavras, o conhecimento humano hoje envolve a religião, a filosofia, a arte e a ciência como coisas simultâneas, não hierarquizadas, que devem ser articuladas e devem dialogar para o enriquecimento do ser humano, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista do conhecimento mais racionalizado, como a gente pode, de uma forma geral, colocar. E isso é muito claro ao longo dos tempos. Se nós formos à antiguidade, você tem o humanismo clássico, o humanismo helênico, colocando esse pressuposto da busca do conhecimento como uma forma e um caminho para o autodesenvolvimento humano. Ao fim da antiguidade, esse elemento humanístico grego, helênico, mesclado a um certo pragmatismo filosófico romano, incorporado a uma matriz religiosa muito cara a nós ocidentais, que é o cristianismo. Então, o cristianismo, por vários caminhos, vai se fundir a esse materialismo humanista grego, helênico e mesmo filosófico romano, e vai se difundir inicialmente pela Europa e depois pelo mundo. Inicialmente pela Europa e depois pelo mundo. Mas ele se difunde de uma forma fragmentada e de uma forma que empobrece o aprofundamento desse conhecimento, a ponto do conhecimento, por muito tempo durante o medievo, ficar subordinado à religião, à teologia.
E isso não foi positivo para a construção do conhecimento humano, ainda que para o espírito cristão, pelos pressupostos cristãos, isso tenha sido. E é muito curioso que no mesmo período em que Roma, o Império Romano, desaba no Ocidente e o cristianismo ele ascende teologicamente sobre o conhecimento, no Oriente, no Império Romano do Oriente, a teologia convive para e passo com o conhecimento. Então o Islã se expande durante o medievo, articulando de uma forma simultânea religião e ciência. E o Islã consegue fazer isso com tolerância, com grandes matemáticos, astrônomos, engenheiros. Há um filme, né, que eu até já tinha conversado com a professora Delza está aí, que é uma das versões, das muitas versões sobre Robin Hood, com Kevin Costner e Morgan Freeman, em que Morgan Freeman representa um mouro, um islâmico, que vai ao Ocidente, no caso a Inglaterra medieval, e ele fica sem entender como é que os cristãos do medievo derrotaram e tomaram Jerusalém, porque eles já conheciam o uso da pólvora, da bússola, do binóculo, das lentes, e nós no Ocidente ficamos muito tempo durante o medievo alijados dessa forma de conhecimento. Pois bem, com o fim do medievo, e aí veja como é a discussão da evolução do conhecimento, da importância que os conhecimentos eles sejam justapostos, né? Eles estejam ao lado um do outro e não hierarquizados. Aquela moral teológica que subordinou o conhecimento e limitou a expansão do conhecimento passa a ser questionado por 4 movimentos culturais muito bem articulados, simultâneos e articulados: o humanismo, o renascimento, a revolução científica e as reformas religiosas. Não cabe aqui dizer qual deles surgiu primeiro, mas cabe dizer que eles se articularam quase que simultaneamente, um influenciando o outro. E aquele movimento desencadeado ali por esses movimentos que eu acabei de citar, vai permitir a Europa medieval, unida durante o medievo pelo sentimento de cristandade, deslocar essa subordinação do teológico sobre o conhecimento. E a Europa se abre para todo esse universo científico que hoje nós conhecemos e herdamos do Ocidente cristão. Veja, o humanismo como uma necessidade de erudição dos próprios clérigos da Igreja Católica. A Igreja se expande no medievo, mas empobrece inclusive seus quadros, e busca no humanismo um resgate dos clássicos filosóficos e dos clássicos teológicos. Mas o conhecimento ele é tão amplo que é impossível conciliar conhecimento sem liberdade e sem o espírito crítico. E é do humanismo que vão surgir grandes mentes para a Revolução Científica, Copérnico, Giordano Bruno, para as reformas religiosas, para a Revolução Científica e para o Renascimento. O Renascimento com uma necessidade de uma revolução estética, onde a estética e o hedonismo, a busca do prazer, ficassem livres de determinados padrões morais, teológicos, e a reforma religiosa como a principal reforma ou a principal revolução que aconteceria para nós no tempo moderno. Por quê? Porque as reformas religiosas, sejam elas de base protestantes, né, que levariam ao surgimento de igrejas independentes que não seguiriam mais a orientação papal, ou mesmo a Contra-Reforma, que vai criar as escolas jesuíticas, vão colocar para a humanidade europeia e depois para o Novo Mundo, para a África e mesmo para a Ásia, uma outra forma de pensar o encontro das pessoas com a espiritualidade cristã, que seria a ideia de encontrar com Deus a sua maneira. Então, até o medievo era precisa a mediação da igreja e dos seus membros entre o homem e o conhecimento eclesiástico, bíblico. E a reforma protestante coloca de modo muito claro, e depois a reforma religiosa, que cada um poderia encontrar com Deus a sua maneira. E para isso era necessário que as pessoas lessem, fossem alfabetizadas. Então, atrelada à reforma religiosa,
a necessidade de provocar e estimular a alfabetização e a busca do autoconhecimento. Então, a reforma protestante provoca isso, e a própria Igreja Católica, primeiro pelo humanismo, mas de forma mais erudita, e depois pelas escolas jesuíticas, ainda um pouco elitizado, mas também buscando erudizar e formar seus leigos na busca do conhecimento e formação de quadros. Ora, isso provoca na humanidade um efeito bastante significativo nos rumos que nós tomaríamos, principalmente porque grande parte dos filósofos modernos, eles não são ateus. Eles são homens formados dentro desse debate religioso, ainda que em algum momento tenham recebido a denominação de descrentes, mas o que eles mais defendiam era justamente a necessidade da autonomia do pensamento em relação à moral teológica. O que eles mais criticavam era a hierarquia eclesiástica e não os fundamentos da fé. Então, a gente pode ir ao cinema e a gente vê filmes como Lutero, como Giordano Bruno, como Em Nome de Deus, e o que vai estar lá colocado não é uma dúvida aos princípios teológicos. E aí eu estou falando do cristianismo, mas não necessariamente defendo o cristianismo. Mas a necessidade que o conhecimento necessita de liberdade para que ele possa se expandir. Então, essa evolução do conhecimento humano, principalmente no campo da espiritualidade, é muito esse encontro e desencontro entre a ideia de liberdade religiosa e de construção do conhecimento. Os homens que se dedicaram à construção do conhecimento e à busca do autodesenvolvimento humano não foram homens necessariamente descrentes de algum tipo de religião, mas homens que defenderam de forma muito concreta e muito sólida que o conhecimento humano não pode estar subordinado a nenhum tipo de moral, ainda que eles individualmente busquem a sua espiritualidade, seja ela católica, protestante, espírita, o afro-oriental. Então, isso é uma lição que o conhecimento histórico nos mostra, tanto no caso do islamismo, enquanto a moral teológica islâmica conviveu pacificamente com a produção do conhecimento, o Islã estava na ponta do desenvolvimento científico e artístico. Ao contrário, durante o período medieval, enquanto a teologia subordinava o conhecimento não se desenvolvia. E em função disso, às vezes com certo exagero, as pessoas classificam o período medieval como época das trevas. Na realidade, isso é um pouco pesado, porque mesmo a moral teológica subordinando o conhecimento, grande parte dos clássicos helênicos que nos chegam até hoje foram preservados durante esse período. Mas a crítica é nesse sentido, que o conhecimento humano, para se desenvolver, ele precisa de liberdade. Aliás, o conhecimento, de um modo geral, ele precisa tanto da liberdade religiosa quanto da liberdade política. Não é possível, em um ambiente de restrição de liberdade, haver a expansão e a manifestação do pensamento. Quer dizer, o pensamento e tudo que está relacionado a ele demanda essa ideia de liberdade, de tolerância, de flexibilidade. O Voltaire tem algumas frases muito interessantes. Uma delas é que ele, no momento de intolerância religiosa entre protestantes e cristãos e católicos, ele coloca: olha, eu posso não concordar com nada que você diz, mas eu defendo até a morte o direito que você manifeste o seu pensamento, né? E aí ele também, em outro texto muito interessante, ele diz isso no Tratado sobre a Tolerância, mas em outro texto, que é Cândido ou Otimismo, Voltaire, ele num diálogo e numa crítica ao pensamento escolástico e ao ecletismo filosófico, ele, através de um personagem, que é o Pangloss, ao final do livro ele coloca o seguinte: a importância da liberdade. Não importa o que você escolha, o importante é que cada um possa cultivar o seu jardim à sua maneira.
Né? A última frase. A última frase, que cada um cultive o seu jardim à sua maneira, que é também uma crítica ao absoluto político, né? E uma crítica aos déspotas, no sentido de impor ao outro a sua visão de planejamento. E Voltaire vem e diz, olha, não, cada um cuide do seu jardim à sua maneira, que é o preceito da liberdade. Então, o Voltaire, ele se consolida no plano do pensamento moderno como aquele que defende a liberdade como preceito fundamental para o crescimento humano, do autodesenvolvimento. Por outro lado, um outro pensador da época, o Rousseau, em várias obras, o Emílio, no Contrato Social, ele vai colocar uma outra dimensão da necessidade humana nesses tempos modernos, que o ser humano, além da liberdade, ele tem que garantir ao outro justiça social. E em torno desses dois emblemas, penso eu que a modernidade, eu ainda sou homem moderno, eu acredito que a pós-modernidade ainda tem alguns problemas, aliás, a modernidade ainda tem algumas coisas não realizadas, porque se a modernidade nos coloca para o ser humano o desafio do autodesenvolvimento humano. E o ser humano se autodesenvolve crescendo, conhecendo a si próprio, lendo, e se libertando de algumas barreiras. Então esses pensadores vão colocar dois dilemas para o nosso tempo. Como crescer, se desenvolver com justiça e liberdade e justiça social. Então esses dois problemas, eles estão ainda no alicerce da nossa evolução humana, evolução histórica. Ainda que a gente viva tempos em que a nossa ideia de identidade ela seja mais plural, mais diversificada, mas essa ideia de diversidade que nós enfrentamos hoje precisa conciliar essa dimensão da liberdade com justiça social e mais um terceiro elemento, tolerância. Eu gostei demais dessa sua análise quando nos traz essa tríade, né? Dizendo assim, liberdade, tolerância e justiça, né? Nesse caso, bem clarificado, justiça social. Eu queria, Pierre, que você assumisse aí um pouco o comentário disso que o nosso professor falou. Professor Vieira, eu acho fantástico. A gente precisava escutar mais, né? Mas vamos escutar, sim. Estamos à disposição. Vamos ter que fazer mais de um programa, Márcio, porque realmente a gente que gosta de história fica vislumbrado com essa colocação. Você trouxe Voltaire, e Voltaire é uma coisa que é um pensador que sempre me agradou muito. E dentro da era medieval, a gente vê na teocracia, né, o triunvirato da Igreja Católica, né, que tem o conhecimento, que daí não muito desenvolvido, como trazia, por exemplo, ele disse o Islã, e eu posso dizer também da amplitude oriental, né, de tocar a ciência, a filosofia, né, e o conhecimento da espiritualidade de uma forma integral, que a gente não consegue fazer no Ocidente, né, que você acabou de colocar da modernidade. E a gente vê que esse triunvirato dessa era, ela fez com que poder, educação, né, e religião tivessem fundidos dentro na verdade, de uma tríade que visava o poder e segurar o poder nas suas mãos. E isso faz com que nós, do Ocidente, mesmo com o movimento do humanismo, do renascimento, das reformas religiosas e da revolução científica, esses autores, um exemplo, né, que a gente pode, Descartes, por exemplo, ele sai da Igreja Católica. Ele sai da Igreja Católica e dentro desse movimento da revolução científica se vê que havia necessidade da liberdade do pensamento, porém não poderia ainda se abordar sobre a espiritualidade. A gente abordaria só a parte material através da ciência, porque ainda, mesmo ali no século XV e XVI, a Igreja Católica ainda ela manteria, e daí sim, depois das revoluções religiosas, isso começa a meio ser pulverizado, mas a religião e a espiritualidade teria que ser ainda explicada pela Igreja Católica. Então minha pergunta é a seguinte: em que momento
nós perdemos essa integração entre a ciência, entre a religiosidade, não, a espiritualidade, e isso foi mantido, eu costumo falar, e pelo próprio Voltaire, ele com 70 e poucos anos entra na maçonaria e dá um dos discursos mais citados na maçonaria, que é que ele, divulgando, né, tentando definir Deus, falando da justiça social, né, falando da igualdade, falando da tolerância, e que Deus seria muito mais do que até então os religiosos achavam que era. Eu não lembro muito, né? É um discurso lindíssimo que a gente busca na internet, e Voltaire traz esse discurso da integridade e do entendimento de Deus que até então, com todos os anos de religiosidade e de triunvirato, ninguém conseguiu entender. Então, nós hoje na academia, século XXI, vivemos ainda, somos herdeiros de nós mesmos daquele momento, e ainda não conseguimos integrar essas duas frentes? Eu gostaria de acrescentar a pergunta dele para, né, ficar também dentro desse contexto, que nós estamos falando de uma possível inicial dissociação entre ciência e espiritualidade, apesar de ser uma busca permanente do homem, né, desde as origens. E esse movimento todo do iluminismo, em que a razão poderia explicar todas as coisas, e dentro eu costumo dizer, desse divórcio entre ciência e religião, na realidade houve um momento muito especial para a gente espírita, né? Que foi o momento de um grande movimento que começou nos Estados Unidos e depois aconteceu na França, não é? Que tomou grandes proporções, inclusive do ponto de vista jornalístico, que é a ocorrência das chamadas manifestações de algo que não se entendia e que se expressava através de movimentação, né, de objetos, de matéria, tipo mesas girantes, e a corte francesa, aliás, já estava num período mais avançado, se deliciava nos bailes, né, em relação a isso. E nessa história, o que é que aparece? Aparece a perspectiva de analisar aquilo como uma ciência de observação, né? E essa ciência de observação trouxe para nós, que somos espiritualistas espíritas, né, a perspectiva de entender uma possível comunicabilidade entre dois mundos, entre duas humanidades, a humanidade física, nós aqui encarnados, e a humanidade não física. Como é que você poderia nos dizer alguma coisa sobre isso? Os meus dois interlocutores aqui me colocam uma pergunta bastante picante e provocadora, né? Eu vou recorrer a Shakespeare. O Shakespeare, eu falei de 4 movimentos aqui, né? O Renascimento, Humanismo, Revolução Científica e Reforma Protestante. Shakespeare é colocado muito como um autor renascentista. Muito embora, pelo período histórico que ele começa a escrever, século XV, século XVI, às vezes XVI, né, nessa fase, ele está num movimento de transição entre o Renascimento e o que a gente chama, entre o Renascimento e o Barroco. Ele seria um autor maneirista. E é uma frase muito comum que é atribuída a ele, quer dizer, que é muito conhecida, atribuída a ele, ele diz assim: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa mais vã filosofia. E é muito interessante porque o Pierre coloca, ao formular a pergunta, ele vai a René Descartes. Há uma obra clássica que nós todos a conhecemos, que é o Discurso do Método. Acho que quem é que não faz introdução à filosofia e não lê o Discurso do Método, né?
E ali, na realidade, é um discurso mesmo, onde ele pede licença a uma autoridade religiosa para escrever um método que não estivesse calcado no princípio escolástico que buscava explicar as coisas a partir da luz da fé. Pode existir um outro método, um método matemático, que explica a realidade à luz da razão. Mas o próprio René Descartes, ele tem uma divergência, e é muito habilidoso ao escrever o discurso do método em relação a isso, que é justamente esse debate de não subordinar o conhecimento à teologia. E há uma outra obra, que eu não recordo o título, acho que é Alma e o Espírito, em que ele vai buscar, num trabalho de anatomia, de dessecação dos corpos, um elo entre o corpo e a espiritualidade. E é uma coisa interessante, né, falando de Descartes, que ele traz muitas das obras falando no Espiritismo de André Luiz, quando fala da pineal, e que ele, né, no início do século XX, é tido como dono da detenção da pineal, como glândula de conexão matéria espiritual. René Descartes já escreveu no século XVI sobre isso. Né? Então, isso aí. Eu vejo, é justamente a glândula pineal. Eu não ia dizer porque não lembrava do nome da glândula. Exatamente aí onde, né, nós dois nos provocamos, né? Então veja, esses homens do iluminismo, o iluminismo, na realidade, nós sabemos, começa na Inglaterra, mas se difunde a partir da França, que era o grande espelho do absolutismo europeu, século XVII, século XVIII. Eu acho que no primeiro momento, e é muito claro, esses homens do iluminismo são homens que estão formados dentro desse debate religioso, da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, e foram homens formados dentro dos preceitos das escolas jesuíticas, que têm uma base teológica forte, mas eles também tinham um elemento contestador. Eles não admitiam a interferência que o poder eclesiástico, que era presente na igreja, fazia sobre o conhecimento. Então, no primeiro momento foi essa bandeira. Eu diria que do 18 para o século XIX, o iluminismo ele avança para um outro projeto mais materialista, civilizador, que vai dar origem, inclusive, ao pensamento kantiano, a várias correntes cientificistas, deterministas. Esse projeto que transita do 18 para o 19, ele se afasta desse ponto de encontro do espírito com o conhecimento e se aproxima muito dessa visão materialista, de uma religião matemática, de uma religião racional. E eles apostaram muito nisso, o pensamento kantiano, de Kant, de Comte e outros pensadores, de que seria possível uma evolução humana a partir da ciência, a partir de uma base material que levaria a humanidade ao autodesenvolvimento. O Fausto de Goethe talvez seja a obra que melhor sintetize essa busca. Já a literatura e a filosofia nos ajudam muito a pensar isso. Só que o que vai acontecer? Né? Essa humanidade que começa a apostar na materialidade, no projeto de civilização como um projeto de autodesenvolvimento humano, que seria uma etapa posterior ao iluminismo, aonde ela levou a humanidade? Veja, a Europa, e aí a gente tem que quebrar esse lance eurocêntrico, a Europa leva a humanidade, e não é só o continente europeu, a duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Europa leva, a partir desse conhecimento materializado, materialista, sem um debate espiritual, a humanidade desenvolver processos de eliminação de seres humanos com precisão cirúrgica de uma fábrica. E se você observar, a virada do 19 para o século XX é um momento principalmente década de 20, 30 e 40, de um certo ceticismo no mundo. E não é sem razão que nesse contexto do 19, da primeira metade do século XX, há uma busca, né, de um reencontro com alguns elementos da espiritualidade humana. Seja ele de base cristã, romana, protestante, seja ele relacionado a religiões orientais.
Basta colocar, por exemplo, que o movimento hippie dos anos 60 não é só um projeto em que o debate político-cultural se desloca do público para o privado, mas também é um momento de difusão no Ocidente de elementos religiosos do Oriente que até então não eram tão difundidos entre nós. Né, do budismo, do hinduísmo, da espiritualidade. Então, nesse contexto em que, veja, a humanidade, ela na busca desse crescimento, se afasta da espiritualidade, mas é levada a um abismo. Um abismo que a gente pode denominar em 3 termos: fascismo, nazismo e holocausto. A saída disso, veja, a ideia de que não deve mais prevalecer no mundo nenhum tipo de pensamento único. Não deve mais permear no mundo nenhum tipo de religião hegemônica. E a humanidade deveria caminhar para valorizar os diferentes e a diversidade. Eu acho que nesse contexto que a humanidade sai do período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e mesmo da Guerra Fria, é o momento em que eu acho que a humanidade busca outros elementos para conciliar, né, o conhecimento material, filosófico, científico e o conhecimento espiritual. Né? Eu acho que isso com a maior... A própria ideia de ciência, nesse contexto, ela é repensada. A própria ideia da física, da matemática como algo absoluto é relativizado. A própria ideia de verdade no conhecimento histórico é relativizado. E a ideia de que há outras formas de compreensão do mundo, que há outras formas de pensar a realidade, ainda que no campo científico e religioso, começam a serem contemporanizados. Aí é nesse contexto que eu penso, e uma certa corrente epistemológica dos chamados contra-métodos, do anarquismo metodológico, coloca que não há conhecimento superior ao outro. Há conhecimentos que são, digamos assim, estão no mesmo horizonte, mas com patamares diferentes. Então, o conhecimento religioso é uma dimensão, o conhecimento artístico, do ponto de vista estético, é uma dimensão, o conhecimento filosófico é uma dimensão e o conhecimento científico é uma dimensão. E é nesse patamar que os saberes diferentes passam a ser valorizados. Né? A humanidade compreendeu que a razão matemática, a razão filosófica por si só não satisfazem o espírito humano e não levam à felicidade. É isso mesmo. Né? Do ponto de vista, ainda continuando nas minhas provocaçõezinhas, do ponto de vista do momento atual, né? Todos esses comentários, essa análise está nos mostrando que a evolução se dá, não é? E se dá numa busca da integralidade do homem, Perfeito. Não é? Na integralidade do homem, quer dizer, não podemos explicar o mundo, explicar, né, todas as coisas através apenas da razão, e quando isso prevalece, há uma perda, nem também essas dimensões todas, elas têm que estar articuladas, e eu diria de modo sistêmico, não é? Então, na realidade, a gente também compreende a evolução de uma forma sistêmica, não é? Então, quando a gente fala em evolução, a gente não está falando, restringindo a evolução biológica, Perfeito. né? Darwiniana, né? E não se restringe a teoria biológica da evolução. À medida que o homem evolui, tudo na natureza evolui, a própria geologia, né? As próprias áreas geológicas também se modificam, a história, né? Evolui, as ciências jurídicas evoluem, essa dimensão social evolui há bem pouco tempo, né? Aqui no Brasil, nós tínhamos uma sociedade escravocrata, né? Não faz 200 anos, que era normal, né? Era natural que nós mandássemos alguém à feira comprar
feijão, arroz e um escravo. Certo. Não é? Isso era natural. Apesar de ainda existir nessa sociedade guetos ou pessoas, né, que de uma certa forma mantêm esse ranço escravocrata, mas já causam indignação e já há leis que... Né? Então, nesse panorama, né, evolutivo, né, sistêmico, como é que você vê qual a perspectiva que você tem, né, desse processo evolutivo, vamos dizer, daqui a 50 anos? Eu estou falando em relação à humanidade. Pronto, aí você me pegou como historiador, porque assim, como historiador, a gente estuda o passado, o presente, mas a gente tem muito receio em estabelecer previsões para o futuro. A gente costuma dizer que a gente prefere poetizar o passado. Prever o futuro é muito difícil, justamente porque várias tentativas já fizeram. Veja, o iluminismo vende a ideia de que a humanidade caminharia a partir da razão e a partir da razão encontraria o caminho para a civilização e o autodesenvolvimento humano. Só que levou a humanidade a grandes guerras e a massacre de milhões de pessoas mortas com a precisão cirúrgica de uma fábrica. E a humanidade é um pouco isso. A humanidade não é só uma estrutura. A humanidade é o resultado das escolhas que tomamos. Como historiador, a gente teme muito acreditar no destino. Maquiavel, ao escrever O Príncipe, ele vai dizer que uma parte da vida humana é fruto do destino, a outra metade é fruto das nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas dependem muito da nossa atitude frente à vida. Seja uma atitude complexa de um grande estadista, seja uma atitude simples de um pequeno príncipe, que cuida no seu pequeno planeta de uma rosa. E ele, no final, O Pequeno Príncipe, né, todos sabemos, é um pequeno livro, escrito por Exupéry, traz uma grande lição nas suas páginas infantis, que cada um tem uma responsabilidade. Né? E se cada um cuidar da sua responsabilidade devidamente, o mundo funciona. E aí a gente vem para o plano humano. Né? A gente vive no Brasil especificamente um momento contraditório, paradoxal, de um sentimento político metafoseado com um discurso religioso. Nós vimos ontem na TV, assistimos várias pessoas dizerem que votavam em nome de Deus. Né? Quando qualquer pessoa que segue a religião sabe que não deveríamos usar o nome dele em vão. Né? E nós vimos ali naquela arena política toda uma teatralização e o uso político da religião. Eu estou indo além da discussão que nós estamos fazendo aqui, que era a discussão entre religião e ciência. A evolução humana, pensada pelo Charles Darwin, não é aquela evolução em que os mais fortes sobrevivem, mas é em que aquele que melhor se adapta consegue superar os obstáculos. Mas no Brasil, parece que nós estamos vivendo, e é isso que me preocupa, professora Delza, professor Pierre, a gente está vivendo um momento de uma crise de valores. Não sei para onde nós vamos daqui a 50 anos, mas é preocupante estarmos vivendo um momento da nossa sociedade onde a autorreflexão, onde o conhecimento e o debate sobre a história política, cultural, religiosa do nosso país se perde, e onde os valores religiosos são utilizados por algumas pessoas não para fins de crescimento espiritual, mas para fins políticos imediatos. Isso é preocupante. Mas se eu disser, então esses seriam sinais de que o Brasil ruma para um contexto de crise, de decadência,
E aí eu vou ser otimista e dizer que não. Mas a minha, você foi ótimo no sentido de que trouxe à tona, né, o que perpassa nas nossas vidas, principalmente no dia de hoje, depois do dia de ontem, né, obviamente, né? Mas a minha perspectiva, Vera, era no sentido assim, como a história nos mostra, né, que o processo evolutivo é processual, para ser enfática, ele ocorre, né? As escolhas determinam, né? E a própria história humana é uma história de escolhas, né? A partir daí, a perspectiva seria de que continuaremos esse processo evolutivo obedecendo, por exemplo, a uma lei do progresso, independente do momento histórico do Brasil atual. Mas, entendeu? Quer dizer, na perspectiva da evolução numa dimensão sistêmica, né? Entendendo que a própria história da humanidade nos mostra que evoluímos até aqui, né? Por menos que a gente enxergue os exemplos que a gente deu da escravidão, do lugar da mulher na sociedade, dos movimentos sociais, né? A gente está evoluindo, né? Esse processo tende a continuar do ponto de vista sistêmico, mas talvez o Pierre pudesse agora nos ajudar ou piorar a nossa situação. O processo do progresso ele é complicado, né? A gente viu ontem quando o professor Vieira traz o pessoal usando Deus, né? Parece que a gente voltou para a era medieval, né? Quer dizer, Deus é que manda e a gente tem que fazer a evolução a partir dele. Eu acho que essa conexão, tanto que o nosso programa ele busca isso, né? Quer dizer, será que a gente não perdeu em algum momento quando a gente na verdade teria que unir, a gente dicotomizou, né? Ali na Revolução fragmentou de uma forma que obviamente que nós espíritas acreditamos que no século XIX nós conseguimos readequar esse conhecimento, mas a gente já tem algumas perguntas de ouvintes aqui. Então vamos a elas. Né? Eu acho professor? Que senão estamos à disposição. A primeira pergunta é da Jéssica Luiza de Maceió. Em vista da fala do expositor, seria correto afirmar que a consciência é o governo do universo? Ou o universo sempre será regido pela lei natural soberana à humanidade? Posso responder? Opa, é para responder. Como historiador, eu diria que sim, a consciência. Veja, os homens fazem a história. Eu vou evocar uma frase de um materialista, né? Embora judeu de origem, mas um materialista histórica. Os homens fazem a história porque são sujeitos. Os homens e mulheres fazem a história porque são sujeitos do seu destino, ainda que não façam a história conforme como desejam, fazem conforme suas condições materiais. O que aconteceu ontem, o que aconteceu em 64, em 54, em 89, foram frutos das escolhas das pessoas, dos protagonistas que ali estavam. Essas escolhas não são definitivas. E ainda que elas sinalizem retrocessos, elas são pontos de inflexão e de aprendizado. Muito bom. Muito boa. E temos outra aqui, essa é da Espanha, do Henrique Carlos, né? Ele coloca o seguinte: o século XIX foi marcado por uma explosão de movimentos em busca de liberdade e felicidade. Isto seria um reflexo do desequilíbrio de uma época marcada pela Revolução Industrial? Como poderíamos unir revolução com despertar espiritual? É uma pergunta bem ampla, né? Eu acho que isso é um processo individual, né? Kant tem uma reflexão que é muito interessante. Ele diz o seguinte: cada um de nós tem um livre-arbítrio, né? Então cada um de nós tece uma escolha individual. Entretanto, curiosamente, apesar de cada um de nós tecer uma escolha própria e ter o livre-arbítrio,
Quando nós observamos coletivamente, essas escolhas coletivas feitas individualmente indicam uma certa direção. Então vejam, ontem nós tivemos nas ruas milhares de pessoas que têm em si o livre-arbítrio de um lado e do outro. Mas quando se soma um coletivo, eles indicam uma certa direção. E é curioso porque para Kant isso revelaria o sentido da história. Ou seja, a história, somos sujeitos, temos o livre-arbítrio. Mas curioso é que em alguns momentos as escolhas individuais parecem se somar a um coletivo que indica uma certa direção. Isso é complexo para a gente entender. Mas isso é um pouco como a humanidade ela lida com os processos históricos. Temos escolhas individuais, mas também vivemos em sociedade e partilhamos coletivamente, de uma forma ou de outra, problemas semelhantes e por vezes tomamos algumas decisões como um pêndulo, que ora vai para um lado, ora vai para um outro. E é nesse movimento pendular que a humanidade ela vai, por erro, por tentativa e erro, aprendendo, amadurecendo, evoluindo, encontrando os seus caminhos. Quando a gente vai para a Europa, é muito comum, às vezes, a Europa é organizada, a Europa ela é moderna, o europeu é educado. Mas eles passaram por um processo histórico de organização muito mais antigo do que o nosso. Nós somos uma sociedade recente, nós somos um povo em formação. Há um autor pernambucano, às vezes criticado, mas que tem algo que eu gosto muito nele, que é o Gilberto Freire. Quando ele escreve Casa Grande Senzala, ainda que defenda um certo modelo de democracia racial, ele pensa o Brasil de modo positivo. Não, então, eu acredito que nós, sociedade brasileira, vamos encontrar o nosso caminho. E a experiência desse presente próximo, ele deve servir para um aprendizado. E aí a pergunta do ouvinte da Espanha é um pouco, eu responderia nesse sentido, né? Ou seja, é possível sim conciliar desenvolvimento com felicidade e evolução. Mas isso também depende do momento histórico em que cada sociedade vive. No Brasil nós vivemos um momento que é muito diferente do momento do século XIX que a Europa viveu, né? E mesmo a Europa vivendo esse momento que buscava a felicidade, em algum ponto ela se desencontrou. E décadas depois, ou na virada do 19 para o 20, a Europa viveu momentos muito difíceis, muito delicados, mas eles souberam atravessar esse momento, eles aprenderam com esse momento e hoje estão desfrutando um pouco mais da reflexão que eles produziram a partir dessa experiência. Ô Vieira, nós há pouco tínhamos comentado os dados do IBGE, não é? Em que no censo de 2010 em torno de 92% da população brasileira se expressou, se disse, né, ter uma espiritualidade, alguma espiritualidade e religiosidade e religião, não é? Então, nós teríamos apenas 8% de pessoas, de toda a população brasileira, que se dizia não espiritualista, vamos dizer assim. Pois bem, eu me pergunto, nesse momento, e aí eu dirijo essa reflexão para nós todos, estamos no ambiente da universidade, e você trouxe à luz, né, a questão do conhecimento atrelado à evolução do conhecimento à liberdade, né, ao protagonismo, né, e à justiça social. Na universidade, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande, não sei se ainda, de contemplar a espiritualidade, não é?
nós, apesar da história da universidade no mundo ser uma história lá, né, nascida com a teologia, né, mas nós ainda temos muita dificuldade e muita, né, de fazer pesquisas nesse campo, de fazer abordagens nesse campo, e às vezes, muitas vezes é até difícil, por exemplo, um pesquisador na universidade se dizer espiritualista. Como é que você vê isso? É um momento da universidade no Brasil, né? Como a professora bem colocou, se a gente for para a origem das universidades europeias no medievo, elas surgem de uma demanda, né, da Igreja Católica, né? O próprio humanismo é uma demanda da Igreja Católica, né? No Brasil, particularmente no Nordeste, as nossas universidades, elas surgem muito apoiadas pela Igreja Católica, né? Se você for para o início da Universidade Federal da Alagoas, você tem lá a presença de clérigos, porque nós não tínhamos no Brasil uma massa crítica, não tínhamos uma escola de formação. Então, de onde é que vinham nossos professores? Ou eram religiosos, ex-religiosos, ou eram militares, né? Então, eram os dois campos de onde vinham a maior parte dos nossos, ou eram estrangeiros, né? Hoje, a gente atravessa uma fase em que a universidade no Brasil ela se consolida, e também uma fase no mundo de um certo ceticismo, pelo menos no campo acadêmico. E nos parece que isso, claro que é um momento histórico, né? E a universidade, talvez pela sua própria característica original, é um espaço onde a diversidade do pensamento científico, filosófico, religioso deve campear. Eu não acredito que a universidade caiba mais em torno de uma única religião, mas eu percebo em muitos espaços da universidade uma abertura para o ecletismo. Então, hoje a universidade se abre muito, por exemplo, a religiões de matriz africana. Ao resgatar a cultura, também há esse resgate. A universidade se abre muito para as religiões orientais. E a universidade também, ela repensa, inclusive teologicamente, os fundamentos tanto do catolicismo quanto do protestantismo. Há ciclos bíblicos e ainda existentes na universidade, e dentro da universidade surge um dos mais importantes movimentos que repensa o lugar da Igreja Católica na América Latina, que é a teologia da libertação. Evidentemente que em algum momento esse debate, no caso da teologia da libertação, ela se deslocou do campo teológico para o campo político. Então, esse deslocamento impôs um preço. Tanto um preço dentro da Igreja Católica, quanto para quem permaneceu nesses movimentos e que acabou, por um certo desencanto, se afastando da Igreja. Então, esses elementos acabam colocando uma certa dificuldade, mas, por outro lado, nessa contradição que é a vida humana, nessa dialética humana, você percebe que surge espaços para outras formas de pensar o conhecimento e a espiritualidade. Acho que a universidade ela caminha, talvez um pouco mais lento, talvez um pouco mais rápido, para um momento de ecletismo, em que os seus membros estão abertos para conhecer, e há um certo sentimento de interesse, conhecer as diferentes matrizes de pensamento religioso. E de uma forma muito plural, né? De uma forma muito plural. Aquela ideia classista, muito própria de alguns partidos de esquerda, do proletário, do partido no lugar, né? Do novo príncipe, que era o partido,
eu vou até dizer algo aqui que eu vou me arriscar, me expor. Resultou um pouco no ocorrido ontem. Ou seja, o partido não conseguiu se impor, mas a religião está se impondo. A religião, talvez não a religião no patamar que nós estamos discutindo aqui, da busca do ser humano, mas o pior da religião, que é o seu uso político da forma, às vezes, para interesses pessoais. Para interesses pessoais. Né? Então, assim, a universidade, como a sociedade brasileira, precisa fazer essas reflexões, inclusive respeitando as escolhas de quem quer ser materialista e quem não deseja ser. Mas isso é um momento de aprendizado. O que falta a nós, enquanto sociedade, é refletir mais sobre esse presente e sobre esse passado, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista histórico. Eu acho que em algum momento, ou talvez a sociedade brasileira já esteja caminhando para isso. Não no ritmo que a gente deseja, mas a evolução humana, ela tem o seu ritmo em cada local. E a gente tem de respeitar e compreender qual é esse ritmo, né? Seria maravilhoso se a sociedade brasileira aceitasse um plano de desenvolvimento material e espiritual único. Seria rápido, mas não seria democrático. Não. Então, nós estamos aprendendo pelo amor e pela dor. Que maravilha, né? Maravilha. Pelo amor e pela pelo dor. Amor e pela dor. E realmente a gente, né, do ponto de vista de espiritualidade, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. O que a gente viu ontem, eu acho que é reflexo um pouco da dialética, né, científica, né, e religiosa, né? E a gente teve um apelo religioso no sentido, né, e volto a falar, né, como nós, né, evoluímos e ainda nos buscamos dentro daquela era, né, do tempo das trevas ou não, né, da medieval, ainda alicerçar as nossas opiniões. Quando o amigo da Espanha fala de liberdade, revolução e libertação espiritual, realmente se torna difícil, mas ao mesmo tempo há necessidade da fusão das duas coisas. Quando a gente traz também o partidarismo numa maneira ideológica extrema, tanto direita e esquerda, para cima e para baixo, né, norte e sul, a gente tem um problema sério, porque a gente começa a não ter união das ideias, e a gente começa a dialética ela é necessária para o crescimento e para a evolução do ser, mas eu acho que ela tem que mudar. Diria um amigo nosso lá do Paraná, de uma universidade Leocárdio, né, que é uma universidade que inclusive tem pós-graduação em teologia espírita, que ela fala que a gente tem que ter uma maneira eslética de pensar, que é uma maneira de deconstrução. A liberdade nossa, ela termina quando acaba do outro. Começa. Né? Ela começa quando termina. Ela termina quando começa do outro. E isso faz com que nós ainda não entendamos o que é realmente essa liberdade. Que já falou, que já foi falado em tudo, e que a gente às vezes... Eu não sei se nós, né, como espiritualistas, somos herdeiros de nós mesmos e ainda trazemos no nosso CPU todas aquelas mazelas que podem, né, para os reencarnacionistas, ou que nós somos historicamente vítimas daquilo que outros fizeram e trazemos com isso essa necessidade de repetir o erro ou de errar. E daí a minha pergunta, assim, que eu acho muito interessante, vendo do ponto de vista espiritual, você acredita, Vera, que a gente possa, o ser humano, ele retrocede em certos momentos no seu processo evolutivo? A sociedade, sim. Assim, eu não teria esse alinhamento com essa ideia do ser humano retroagir no seu processo evolutivo. Mas a sociedade, sim. A sociedade, ela não só avança, mas ela recua em função das suas escolhas, né? Esse fundamento, talvez, do ponto de vista espiritual, eu não comungue, né? Acho que o ser humano, ele o destino, nossa vida é fruto das escolhas que nós tomamos. Não importa, claro que alguns têm uma condição de origem melhor do que outros,
Mas mesmo assim são as escolhas que nós fazemos ao longo da vida que acabam determinando alguns caminhos, né, e algumas situações. Agora, já do ponto de vista da sociedade humana, a sociedade humana ela avança ou recua em função das escolhas que ela toma, né? A sociedade brasileira, ela durante muito tempo, ela fez uma opção em manter o escravismo, né? E em função disso, até hoje, nós temos um legado muito duro, principalmente para aqueles que herdam esse traço e essa condição de afrodescendente. Mas mesmo assim, eu não trato os afrodescendentes como vítimas. Aqueles que fazem escolhas, né? E as escolhas não são fáceis, não são duras. Eu poderia ter feito outras escolhas no passado. Sei que as escolhas que eu fiz teve um preço pessoal alto, mas me levou a alguns lugares. E as pessoas precisam entender isso. Cada um é responsável pelas escolhas que toma, ainda que a vida que o lugar que ele está socialmente não tenha sido o melhor dos mundos, mas foi o mundo possível. Pira, você está fazendo uma colocação com a qual eu comungo, né? A primeira é que realmente a gente, enquanto homem, mulher, a gente está num processo evolutivo, né? E remete àquela pergunta anterior, porque mesmo quando a sociedade recua, seria um recuo como um trampolim, né? Para poder se ressignificar, né? E se reequilibrar e voltar, inclusive, com mais fortaleza e com condições de, após a crítica, fazer melhor. A segunda colocação sua, com a qual eu comungo, é a questão das escolhas, né? Eu não acredito em espiritualidade ou em religião que me exima de escolher, né? E eu tenho que fazer as minhas escolhas, e isso dentro do cristianismo faz parte, né, de uma premissa importante. E temos responsabilidades por elas, né? Numa premissa importante que é a semeadura é livre, mas a escolha é obrigatória. Colheita. Né? Ou a colheita é obrigatória, né? Então a gente pode semear o que a gente quiser semear, mas com certeza a gente vai colher aquilo que semeamos. E que, portanto, nós não nascemos, na minha ótica, né, que é a ótica da doutrina espírita, e eu não falo pela doutrina, porque não tenho essa competência, que através das minhas escolhas eu vou também palmilhando a construção do meu futuro, não é? Sem perder de vista, né, a historicidade, não sei se eu posso dizer isso, da minha vivência espiritual, né? Aqui estou porque fiz escolhas e daqui irei porque estarei neste momento fazendo escolhas. Estou nesse momento fazendo escolhas. E nessa perspectiva, nós não nascemos com destino. Nós não temos um destino definido. Os nossos caminhos, somos nós que traçamos. É claro que a fortaleza para isso, o esforço que a gente faz, o trabalho nesse sentido do autodesenvolvimento, né? Mas não um autodesenvolvimento somente para se conhecer, e eu costumo dizer e cantar a música da Gabriela, eu nasci assim, sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela. Não é, Gabriela? Mas para se autoconhecer no sentido de ter coragem de mudar. Né? Essa coragem de mudar, claro que reside em nós como potências divinas, mas também há uma ajuda, uma fortaleza nos dada pelo que acreditamos que é a presença do divino em nós, né? E essa presença, ela se expressa de tantas maneiras, sim, não é? E essas tantas maneiras é que faz com que nós nos reconstruamos
a cada vez, a cada dia, a cada instante, né? Mas o Pierre está dizendo ali que tem uma pergunta, e parece que é uma pergunta grande, pelo que ele me mostrou ali no Zap. É uma pergunta do Leandro, da Bolívia. Temos o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio, na coletividade sofremos as consequências uns dos outros. As escolhas vão se desenvolvendo de acordo com o desenvolvimento da inteligência emocional. Os expositores concordam? Como direcionar essa inteligência emocional para uma humanidade humanista espiritualizada e não cair na humanidade materialista e imediatista? Eu achei que a pergunta tinha tudo a ver com o que a gente com certeza. Sim. Ele está atento. Eu me lembrei um pouco, nesses últimos 12 meses, 13 meses, a gente se envolveu numa experiência muito singular, que foi essa campanha que nos levou, eu, a professora Valéria, à reitoria da Universidade Federal de Alagoas, né? Seria uma campanha, uma eleição improvável. Mas é muito interessante como nós, aos poucos, fomos construindo uma identidade e, sobretudo, fomos construindo uma ideia de que poderíamos contribuir para a universidade e poderíamos construir um grupo que ajudasse a pensar a universidade de uma forma diferente. Claro que a gente pensou isso no plano político, mas assim, a mística coletiva que foi que uniu as pessoas, que estruturou a nossa identidade, ela um pouco caminhou nesse sentido, né? Ou seja, das escolhas, da perspectiva de deixar um legado, da ideia e do propósito firme que era possível fazer algo, né? Então eu acho que quando se constrói um sentimento de coletividade, de pertencimento, e você aproveita as oportunidades, você pode fazer uma diferença, ou pelo menos construir a possibilidade para fazer essa diferença. Aí você pode construir pontes, né? Eu acho que a vida humana é um pouco isso, é o exercício de construir pontes, e quando isso se consolida em algo palpável, possível, e que as pessoas acreditam, eu acho que a história, a espiritualidade, seja ela de qual forma for, ela se materializa. Então acho que acreditar nos projetos pessoais, nos projetos coletivos, ainda que não seja uma dimensão religiosa, acaba construindo uma dimensão de espiritualidade que reúne as pessoas em torno de um projeto e de uma ideia. Então, quando existe isso, o ceticismo ele é colocado de lado e o altruísmo, né, ele se visualiza. Claro que eu não estou falando em causa própria, né, mas é muito interessante ver como a construção de um projeto coletivo, quando ele passa uma mensagem, ele ganha um potencial, uma projeção significativa, ainda que o contexto seja desfavorável. Então é possível sim acreditar num projeto humano, em uma ideia, mas é preciso que as pessoas tenham uma transparência e passem a confiança de que essa ideia e esses princípios sejam possíveis. E colocando de outra forma, né? Nós vivemos um mundo em que os projetos individuais sufocam projetos coletivos. Mas quando existe o campo favorável para um projeto coletivo e as pessoas compartilham dos mesmos ideais, isso não se dá apenas pela questão material, mas pelo compartilhamento de um sentimento espiritual humano do bem querer e do bem fazer. Então acho que isso é um pouco, talvez eu tenha saído um pouco da trilha da explicação histórica e filosófica e tenha partido mais para uma vivência mística coletiva, em que um projeto coletivo ele consubstancia uma ideia
de traduzir no esforço de um coletivo, num tempo de adversidade, de melhorar uma instituição e, quem sabe, trazer a partir dela possibilidades e sinalizações de oportunidade para a sociedade. Essa colocação sua, Vieira, nos remete a pensar nesta nossa instituição, a universidade, que é a maior instituição pública do Estado e que, portanto, tem uma responsabilidade muito grande e um compromisso muito grande, principalmente num estado de tantas carências, não é? E essas carências se expressam de todas as formas. Eu não estou falando só nas carências sociais, mas de projetos de vida. Sim. Mesmo, não é? Então, quem sabe, a gente, eu costumo dizer que, e vocês também, nisso a gente se identifica, me parece, que a universidade tem que sair do casulo, não é? Era algo que era um lema nosso, né? A universidade sai do casulo. O que é sair do casulo? Não é apenas ir para fora, é se transformar numa linda borboleta. Não é? É se transformar numa perspectiva mesmo de metamorfose, não é? De um projeto coletivo, e aí o projeto coletivo dentro de uma diversidade, que é o que caracteriza a universidade, não é? De diversidade de opinião, de atitudes, de comportamento, né? Mas com um fio condutor, que é o compromisso do corpo social, não apenas por ser universidade, mas por ser uma universidade pública num estado de tantas demandas. Muito bem. Não é? E nesse sentido eu retomo também um pouco a questão de essa universidade estar dentro de um estado em que 92% é espiritualista. Não é? Então, essa é uma demanda real. E não é uma demanda apenas por tal ou qual religiosidade. É uma demanda no campo da pesquisa, é uma demanda no campo da reflexão sobre o plano de desenvolvimento institucional, o que me parece, né? É uma demanda no ponto desse dimensionamento, essas 4 dimensões da qual você falou, no sentido de dizer não fazer somente isso ou aquilo, mas ter esta respiração espiritualista também no próprio modo de ser da instituição, né? Existem algumas questões, por exemplo, no campo da saúde, que é onde eu milito mais, né? Existem tantas coisas interessantes para se pesquisar e que grandes centros já pesquisam, né? Existe a questão da transferência de energia através da imposição das mãos, através dos passes, independente de religião, não é? Existe a questão, por exemplo, do efeito placebo, não é? Existe a questão dentro da perspectiva de o que é isso que os mesmos elementos que formam o corpo inorgânico ou inanimado formam o corpo animado. E por que é que o corpo animado, ele, quando ocorre a morte, ele se torna inorgânico? O que é isso? Né? O que é isso? Existem algumas pesquisas aqui já no Brasil, mas em campos fora, na relação mente-cérebro, não é? Na relação mente-cérebro existe tanto a USP como aqui perto, em Pernambuco, tem um grupo de pesquisa bastante interessante na psicologia transpessoal,
inclusive com pós-graduação, né? Então, quem sabe, né, no imaginário a gente pudesse pensar na perspectiva, e eu estou pensando isso agora, viu, Meira? Não vim com o pensamento formulado, nem estou aqui dizendo, né? É só uma vontade de que a universidade realmente se integralize nesse sentido. Integralize quer dizer que veja o homem como um homem integral, né? O próprio conceito de saúde, ele absorva, né, na saúde o equilíbrio multidimensional, né? A gente, desde Hipócrates, né? O equilíbrio multidimensional. Estou eu aqui falando demais, eu sei, você está olhando para mim assim, não é? Mas quem sabe alguns insights colocar algumas pedrinhas, né, nesse contexto, e que respire o próprio plano de desenvolvimento institucional, nessa perspectiva da dialética, né, da reverberação de ideias, desse projeto coletivo em que a gente, com certeza, e vocês, numa gestão maior, né, podem trazer para a discussão. Veja, para mim, professora Delza, é uma honra tê-la ao meu lado e fazendo essas perguntas e essas ponderações. Embora eu não acredite em destino, mas assim, o universo às vezes conspira, né? Ninguém, por um acaso, é reitora de uma universidade no momento saindo de uma ditadura. Mas é muito interessante o que a senhora coloca, e eu estava aqui anotando, fazendo uma ponte, voltando lá à Europa no século XVII, pensando a Revolução Puritana. O iluminismo, ele surge na Inglaterra e não na França, e ele surge também de um debate religioso, em que os puritanos, envoltos nessa ideia de igrejas independentes que não seguiam uma direção papal, eles primeiro buscaram na Bíblia um instrumento de libertação religiosa. Depois eles usaram a Bíblia como instrumento de libertação política, né? E essa ideia, ela de libertação política, é algo muito caro ao conhecimento humano iluminista. Ou seja, que os homens devem... se os homens deveriam, a princípio, encontrar com Deus à sua maneira, no início das reformas religiosas, com o movimento iluminista, a ideia é que cada um encontre o seu autodesenvolvimento a partir do conhecimento. A universidade, do ponto de vista da evolução humana e da espiritualidade, tem essa missão de levar o conhecimento aos homens, ao cidadão, para que a partir do conhecimento ele busque o seu autodesenvolvimento, seja ele a partir do plano material ou do plano espiritual. Mas essa é uma missão da universidade no mundo. E assim, mesmo num contexto de adversidade, estando à frente, junto com a professora Valéria, de uma jovem senhora de 55 anos, que é a Universidade Federal de Alagoas, que foi construída e esculpida a várias mãos, inclusive pela vossa, pelo do professor Pierre e de tantos outros que passaram por aqui, eu percebo que a universidade, aos poucos, ela cumpre o seu papel. Aqui nessa sala institucional, várias vezes a gente cola o grau de pessoas que por alguma razão precisam ter a formatura com urgência. E eu aproveito essa oportunidade sempre para ouvir as histórias de vida. E curiosamente são sempre histórias de superação. E que mostram como essa obra, construída a várias mãos e a várias mentes, contribuem para essa busca do autodesenvolvimento e para o alargamento de horizontes dessas pessoas e da sociedade que vai se beneficiar da qualificação que elas tiveram aqui. Na última, nós colamos grau em 2 pessoas de um município chamado Poço das Trincheiras, no sertão de Alagoas,
um lugar com a carência de professores muito grande e de uma área muito específica, a física. E os dois relataram o quanto foi significativo essa formatura, porque eles acabavam de se formar e iam tomar posse no concurso público e iam atuar como professores. Veja como a universidade ela é importante para ampliar horizontes e servir como instrumento de libertação. Mas isso é um exemplo, um dos exemplos. Mas eu acho que a sua fala é além. Quando eu estou, professor Valério e os demais, no conselho universitário, não obstante as diferenças de pensamento, não raras vezes a gente evoca uma frase ou uma pergunta. Qual é o legado que nós vamos deixar para essa instituição? Como nós queremos ser lembrados? Naquele momento, ou em momentos como esse, além do plano institucional, existe algo que me parece importante ser evocado, que é o sentimento de altruísmo, que é o sentimento de além do individual, da minha unidade, do meu curso, e pensar na coletividade humana. E os efeitos que isso podem produzir, não só para nós enquanto pessoas, enquanto gestores, enquanto conselheiros, mas para a instituição e para a sociedade. O colega da Bolívia e da Espanha falou, individualmente nós temos o nosso arbítrio, mas coletivamente nós somos e sofremos o resultado das nossas escolhas coletivas. Vão existir momentos em que nós nem sempre vamos ser vitoriosos, em outros momentos vamos ter que reconhecer que existem ideias melhores do que a nossa, mas é naquele momento coletivo em que mentes individuais e espíritos altruístas vão esculpir os destinos de milhares de pessoas nessa instituição e no Estado. E por mais materialista que eu possa ser, nesses momentos eu sempre espero que tenha uma luz que me ilumine e nos ilumine nas escolhas que nós tomamos. Eu acho que por mais que cada um ali presente não se declare por uma ou outra religião, de alguma forma essas mentes elas buscam um patamar espiritual para o bem da instituição, para o bem da sociedade. Com certeza. Como isso se processa, às vezes foge à nossa compreensão e à nossa vã filosofia. Com certeza. Pierre, você quer fazer alguns comentários e as saudações finais? Bom, queria agradecer primeiro, todos os ouvintes, Márcio, Claudinha, Delza, em especial o professor Vieira que nos recebeu, numa agenda tão tribulada e conseguiu dar um tempo, e a gente passou do tempo ainda da nossa audiência, Mas, passou 10, 15 minutos. Mais. Mas a gente vê que ficou muita coisa ainda para... que discussão maravilhosa, A questão do altruísmo, essa questão da integração. E eu acho assim, que como consideração final, eu vou ter que ir para o Espiritismo só rapidamente, mas que a gente vá para o terceiro livro do Livro dos Espíritos, quando nos colocado a necessidade do entendimento das leis naturais, das leis morais, e que essas leis foram discutidas durante todo o programa. E a gente só relembrando elas, a adoração, mas não a adoração no sentido do que os políticos fizeram ontem, mas a adoração no sentido do que William James diz no início do século XX, da transcendência, o trabalho. Quando Jesus nos traz as leis naturais, ele nos remete à adoração e imediatamente ao trabalho, que é o livre-arbítrio, a necessidade da ação individual em prol do coletivo para que a humanidade siga nesse processo evolutivo. Adoração, trabalho. Reprodução, conservação. Reprodução nos traz alguns arquétipos do pensamento religioso. Há que ter a reprodução para que haja continuidade. Conservação vem desde o instinto, mas hoje no sentido da conservação do pensamento, da evolução e da administração das diferenças.
né? E daí a gente vê a destruição necessária para os novos recomeços, como quinta lei natural. E daí vem o progresso, a sociedade, né? A liberdade, a igualdade, o amor, a justiça e caridade. Então, que nós pensamos nisso, em tudo que discutimos aqui de evolução, estão dentro dessas 10 leis que eu acabei de falar do terceiro livro do Livro dos Espíritos. Então, só queria deixar aí esse pensamento para todos que estão nos ouvindo. Muito bom, Pierre, você nos lembrar, né, dessas 10 leis divinas, e que esse capítulo ele culmina com o homem perfeito, né? O homem de bem. Deixa eu fazer a correção. O homem de bem, né? O que seria o homem de bem? E aí ele nos remete, Vieira, que o homem de bem pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. E aí a pergunta seguinte é: o que seria essa justiça? Não faça ao outro, só faça ao outro o que quererias que fizesse a você. E o que seria essa caridade? Não, essa caridade seria, eu costumo dizer, o BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, né? Benevolência no sentido mesmo italiano, do bene volare, ter boa vontade. Você só consegue fazer um diálogo mesmo se você tem boa vontade para com o outro, né? Saber ouvir. A lição, a introdução do Marco Priso foi nesse sentido. A indulgência com as imperfeições alheias não é no sentido de deixar passar, nem que as imperfeições dentro de um relativismo são assim mesmo. É indulgere, quer dizer, ser doce, mas ser firme, né? Como Jesus foi. E o perdão das ofensas no sentido da libertação. Porque enquanto você não perdoa, você está preso, aprisionado ao objeto da sua ira, da seu ressentimento, da sua mágoa. E, portanto, sem liberdade, você não consegue evoluir, você não consegue aprender, porque você está fanatizado no objeto da sua raiva, né? Então, caridade nesse sentido. E o amor no sentido, como Jesus nos disse, de amar o próximo como a si mesmo, né? Eu não vou conseguir nunca amar o próximo se eu não me amar, porque eu vou sempre projetar no próximo os meus defeitos. E aí eu vou ter uma imagem em espelho, né? E aí fica difícil de eu entender que o outro, né, como nos diz o Chico Xavier, eu dou o direito ao outro de ser como é, mas me dou o dever a cada dia de ser melhor. Não é? Então, essa é uma frase muito bonita do Chico, e ele, não é só uma frase, ele vivenciou isso, né? Por tudo que ele passou, de dificuldades, inclusive com a imprensa. Então, eu dou ao outro o direito de ser como é, mas dou a mim o dever de ser melhor a cada dia. Bom, então eu só queria agradecer. Márcio Eduardo está ali nos olhando. Ele hoje ficou muito caladinho, não foi, Márcio? Mas que bom que a gente tem você, né, para poder fazer um programa tão rico como esse e atingindo a tantos ouvintes. Evidentemente, agradecer muito ao Vieira, depois uma segunda-feira, num dia com certeza de início de semana, onde a agenda da semana já está totalmente preenchida, e ele está olhando ali para mim, e eu só tenho a agradecer, Vieira, porque para a gente vir aqui, inclusive, nós marcamos com uma certa antecedência para poder ter, né, esse momentinho aqui conosco. E eu vou confessar, foi um programa que me surpreendeu muito positivamente. Esse lado humano seu, essa forma de falar, né? Essas ideias que você trouxe, esse historiador que você é, esse historiador. Dou parabéns ao UFAL por tê-lo como vice-reitor.
para concluir a minha fala, eu queria lembrar aos ouvintes, a quem nós agradecemos muito, né, a audiência, é um programa longo, e o próximo programa será no dia 2 de maio, e o tema é pesquisa e espiritualidade. Mas, Vieira, você falou em colação de grau, é um momento que eu sempre quando estava, né, o diretora, o reitora, eu sempre me emocionava muito por ver aqueles meninos, e às vezes até pessoas de mais idade. E aí um dia eu fui procurar saber o que é ser magnífico. O que é esse termo? Magnífico, né? O reitor é o magnífico, o vice-reitor é o magnífico, o que é ser chamado de vossa magnificência, né? E encontrei uma coisa muito bonita. Magnífico é tornar o outro grande. Então, o fato de eu ser magnífica, enquanto estava reitora, era porque a minha função, né, a minha missão era tornar o outro grande. Então, quando eu colava o grau da pessoa que estava na minha frente, eu o estava tornando grande. E a pergunta é, o que é tornar grande o outro? Muito obrigada, e agora você com as considerações finais e as saudações e o compromisso da gente poder voltar aqui. Muito bem. Eu não conhecia a professora Delza de Itaí pessoalmente, só conhecia de nome. Mas tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a professora Delza num momento particularmente muito especial da posse, da minha posse como vice-reitor aqui na UFAL, no dia 22 de janeiro de 2016. E eu me encantei com a professora Delza. Eu havia feito um discurso simples, ponderado, mas ela se levantou, conversou com a professora Valéria e me cumprimentou de uma forma muito carinhosa e afetuosa. Eu senti ali uma sintonia muito positiva. E eu acho que o que a senhora conseguiu traduzir agora é um pouco esse sentimento que por várias vezes me perguntava, a magia e o significado que é o momento de formatura. Até hoje eu não consegui presenciar nenhuma conferência, nenhuma palestra que concentrasse tantas pessoas com tanta atenção por tanto tempo e ao final as pessoas saíssem felizes e emocionadas. Uma formatura é um momento de coroamento e talvez é um momento de engrandecimento. É um momento em que as pessoas alcançam um novo patamar e passam a enfrentar a vida com outros instrumentos e outras expectativas. Acho que o papel da universidade é um pouco isso, né? E nós nos sentimos honrados de estar aqui cumprindo esse papel e estamos à disposição tanto de vocês do programa, do Marcos, do Pierre e da Claudinha, que está à distância, para outros diálogos no programa ou fora dele, porque acho que o papel nosso, seja enquanto gestor, seja enquanto professor, seja enquanto cidadão, é o de socializar, de difundir um pouco do nosso conhecimento. Eu sou de um curso que as pessoas se notabilizaram por serem ateus, né? O historiador é ateu, é revolucionário. Mas eu também sou de uma geração em que todos esses tabus foram colocados de lado, né? Eu sou de uma geração de historiadores que não nem negam, nem se sentem à vontade com essas classificações e essas caixinhas. Mas a gente observa o quanto nos engrandece o aprofundamento sobre o nosso conhecimento. Eu acredito sim que o conhecimento é uma forma de evolução humana e espiritual, ainda que não seja uma religião. E fico muito feliz de estar aqui hoje, me sinto muito honrado por essa participação. Confesso que no segundo contato, junto com a professora Valéria, fiquei surpreso com o convite
né, para estar aqui com vocês, mas me sinto, enquanto ser humano, mais leve e melhor por esse diálogo, e espero que tenha também atendido às demandas dos nossos espectadores. Estou à disposição de vocês para outros possíveis encontros. Que bom, já estamos para agendar, então. Márcio, Eduardo, vamos concluir com a nossa música. Faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, a paz do com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br